Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Compact Cash, o seu podcast compacto sobre investimentos que descomplicam o mundo financeiro. Mais uma vez, estou aqui para fazermos algumas reflexões importantes sobre o mercado financeiro. Como vocês já sabem, meu nome é Fernando Franco e toda terça e quinta, às 18 horas, temos um episódio novo neste podcast. E no episódio de hoje, quero te ajudar a chegar na resposta de uma pergunta fundamental. O Ibovespa é realmente o melhor termômetro? Primeiro, vamos começar falando sobre o que é o Ibovespa. O Ibovespa é o principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3 e reúne as empresas mais importantes do mercado de capitais brasileiro. Foi criado em 1968 e ao longo desses 50 anos consolidou-se como referência para investidores. O índice é reavaliado a cada 4 meses para a formação de sua carteira teórica de ativos. Ele é composto pelas ações de companhias listadas na B3 que atendem aos critérios descritos na sua metodologia e corresponde a cerca de 80% do número de negócios e do volume financeiro do nosso mercado de capitais. Então, se ele representa 80% do mercado, a resposta é clara: ele é um bom termômetro. Bom, se olharmos puramente como termômetro, podemos dizer que sim, mas a questão fica um pouco diferente quando a gente faz comparativos usando o Ibovespa. Isso se deve a um fator importante. O Ibovespa se baseia principalmente no preço das ações e na capitalização de mercado das empresas, não levando em consideração fatores fundamentais, como lucros, receitas ou perspectivas de crescimento. Mas por que estou dizendo isso? Pois alguns ativos que já tiveram um peso relevante no Ibovespa são de ativos que não possuíam a menor possibilidade de entrar se os critérios fundamentalistas fossem considerados. Outro ponto importante é que mais de 50% do índice está composto hoje em apenas 10 ações. E acredite, no passado recente, 10 ações representavam mais de 70% do índice. A título de comparação, o S&P 500, um dos maiores índices dos Estados Unidos, para chegar nos 50% precisa de 35 ações. Voltando ao Ibovespa, em sua metodologia, uma ação passa a ter mais peso conforme o volume negociado. Então, se uma empresa passa a receber bastante especulação, ainda que o preço dela se mantenha estável, ela passa a ter um maior peso no índice e impactá-lo. Porém, sabemos que se uma empresa está com bastante especulação, se não tiver fundamentos para aquela especulação e o papel tiver subido muito, ele irá cair assim que as especulações cederem, ou seja, os fatos vierem à tona. E se ele tiver caído muito e os boatos não se confirmarem, provavelmente a ação irá se recuperar. Mas esse fator terá impactado consideravelmente a rentabilidade do Ibovespa. Então, se pegarmos e compararmos o Ibovespa com o CDI, provavelmente, em muitos cenários, o Ibovespa irá perder. Porém, se compararmos as principais ações individualmente com o CDI, as ações irão ganhar na maioria dos cenários. Por exemplo, a Vale, se pegarmos de 94 para agora, vai dar mais de 33.000%. Já o CDI, cerca de 7.500% de valorização. A Petrobras, mais de 19.000%. O Bradesco, mais de 15.600%. CEMIG, mais de 9.000%. E por aí vai. Mas a Ambev, por exemplo, que hoje ocupa a 9ª posição de peso no Ibovespa, se pegarmos a última década, ou seja, de 2013 até agora, tem uma rentabilidade de apenas 2% contra 155% do CDI. Aqui vale um ponto importante, tá, pessoal? Isso não significa que essas empresas irão performar assim daqui para frente. É a velha máxima do mercado. Rentabilidades passadas não são garantia de rentabilidades futuras, tanto para os exemplos positivos quanto para os negativos. E também vale para o CDI. Mas, voltando ao Ibovespa, ele já teve 51 ações em sua composição,
e hoje possui 86, mas já chegou a ter mais de 90. Porém, vale frisar, número de ações não é número de empresas. Por exemplo, algumas empresas estão com papéis ON, ordinárias, e PN, preferenciais, como Petrobras e Bradesco, compondo o Ibovespa. Em dezembro de 97, o Ibovespa era formado por 51 ações, sendo a ação com maior peso, a Vale, representando 41% do índice, que era a Vale 5 na época, hoje só existe Vale 3. E hoje a Vale representa 14,76% do índice, ainda o maior peso, e o dobro da segunda colocada, que é a Petrobras, PRR4, ou seja, Petrobras PN. Foram mais de 200 ações que já fizeram parte da composição do Ibovespa, e infelizmente, algumas nem estão mais no mercado, como por exemplo a ArcelorMittal, que foi negociado pela última vez em 2008. Ou seja, pessoal, isso é mais uma amostra de como o Ibovespa leva em consideração ações que às vezes saem do mercado por N motivos. Voltando à questão do peso, a Vale, que sempre esteve no índice, já teve peso máximo de 54,46% no índice e mínimo de 2,10%. E a Petrobras PN já teve 37,60% de peso máximo e mínimo de 0,05%, sendo que hoje tem peso de 7,214%. Ou seja, tudo isso aí impacta consideravelmente a composição do Ibovespa e, obviamente, a sua rentabilidade. É a mesma coisa de você fazer o Ibovespa a sua carteira. E essas mudanças de peso também são refletidas se a gente olha por setores de atuação das empresas. E não vou entrar nos detalhes agora, mas cada setor vai ter um peso ao longo da história. O grande ponto de reflexão é que um índice ele pode refletir muita coisa e trazer uma referência, mas muitas vezes a comparação com outros produtos pode perder o sentido. Mas o ponto era bem esse. Hoje quis trazer essa reflexão, pois tem circulado alguns comparativos e querendo dizer que ações não são para longo prazo, pois o Ibov perdia para o CDI. Porém, sabendo disso tudo que falei aqui agora, será que talvez o que não seja para longo prazo seja os índices? E no caso, principalmente o índice brasileiro, na atual circunstância que a gente tem de contexto do mercado financeiro nacional? Afinal, quando você investe em ações, você deve acompanhar os fundamentos das ações e o momento delas. Já cansei de falar que a Compact Facts surgiu justamente pela necessidade de se acompanhar as comunicações das empresas para entender a direção que elas estão indo antes mesmo da divulgação dos resultados, já que eles ocorrem apenas a cada 3 meses, aí conforme o cronograma de cada empresa. Bom, pensem nisso. E como diria Theodore Roosevelt, a comparação é a ladra da alegria. Ou seja, você sempre será capaz de fazer uma comparação que mostre que seu investimento não foi o melhor ou não foi o pior. Porém, uma coisa, a comparação jamais vai mudar: as decisões de investimentos que você tomou no passado. Por isso, o mais importante é você fazer isso de maneira bem embasada e consciente. E aí lembro de uma frase que eu sempre falo: acertar o olho do mosquito é praticamente impossível, mas se você acertar o mosquito, já foi muito bom. Até a próxima!